Olá, eu me chamo Jaqueline Miranda, sou cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e eu queria falar com vocês um pouco sobre a primeira pós-graduação de insuficiência cardíaca da SBC em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia. Ela vai acontecer agora em 2023 e eu tenho um prazer enorme de dividir essa coordenação com o Dr. Fernando Bacal e com a doutora Fabiana Marcondes, grandes nomes da ciência cardíaca no nosso país. O programa será composto de aulas 100% AED, mas com encontros periódicos para fóruns de retirada de dúvidas e um extenso material didático para estudo dirigido. Muito importante, está previsto visitas em centros de especialidade em todo o país, para quem tiver interesse adicional. Esse curso é sim para médicos cardiologistas que terminaram sua residência ou especialização e que tem um interesse especial em insuficiência cardíaca, mas é também para egressos de cursos de clínica médica, de cursos de geriatria. Por quê? Porque o curso é amplo, vai desde a fisiopatologia até o tratamento da insuficiência cardíaca mais avançada. Nessa pós-graduação teremos a possibilidade de abordar os principais tópicos da insuficiência cardíaca, desde os aspectos básicos, genéticos, moleculares, bioquímicos, até a aplicação nos grandes estudos clínicos que temos observado. Os professores com larga experiência do Brasil inteiro foram selecionados pela sua expertise na área, por serem professores, publicarem na área de insuficiência cardíaca e estarem acostumados com a educação médica continuada da insuficiência cardíaca. Uma doença prevalente, muito comum a todos, portanto, conhecer melhor os aspectos conceituais de diagnóstico e de tratamento implicará, sem dúvida nenhuma, na possibilidade de oferecer aos nossos pacientes desfechos clínicos melhores. Conto com todos no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu SBC, Instituto Nacional de Cardiologia. O Congresso Brasileiro de Cardiologia tem sido a maior fonte de informação, a mais qualificada sobre a cardiologia no Brasil, oferecida para toda a comunidade médica. Nesse ano não vai ser diferente, o Congresso se realizará na cidade de Porto Alegre no finzinho de setembro, e você é convidado a participar. A comissão científica é formada por diversos profissionais qualificados do Brasil que estão se dedicando diuturnamente a prover para você, a oferecer para cada um de nós a melhor experiência educacional e de relacionamento durante o Congresso. Venha participar. Porto Alegre espera por você. Venham para Porto Alegre, que eu prometo que vocês vão gostar do Congresso e vão gostar das atividades que nós estamos preparando para recebê-los. Olá, eu me chamo Jaqueline Miranda, sou cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e eu queria falar com vocês um pouco sobre a primeira pós-graduação de insuficiência cardíaca da SBC em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia. Ela vai acontecer agora em 2023 e eu tenho um prazer enorme de dividir essa coordenação com o Dr. Fernando Bacal e com a doutora Fabiana Marcondes, grandes nomes da ciência cardíaca no nosso país. O programa será composto de aulas 100% AED, mas com encontros periódicos para fóruns de retirada de dúvidas e um extenso material didático para estudo dirigido. Muito importante, está previsto visitas em centros de especialidade em todo o país, para quem tiver interesse adicional.
Esse curso é sim para médicos cardiologistas que terminaram sua residência ou especialização e que tem um interesse especial em insuficiência cardíaca, mas é também para egressos de cursos de clínica médica, de cursos de geriatria. Por quê? Porque o curso é amplo, vai desde a fisiopatologia até o tratamento da insuficiência cardíaca mais avançada. Nessa pós-graduação teremos a possibilidade de abordar os principais tópicos da insuficiência cardíaca, desde os aspectos básicos, genéticos, moleculares, bioquímicos, até a aplicação dos grandes estudos clínicos que temos observado. Os professores com larga experiência do Brasil inteiro foram selecionados pela sua expertise na área, por serem professores, publicarem na área de insuficiência cardíaca e estarem acostumados com a educação médica continuada da insuficiência cardíaca. Uma doença prevalente, muito comum a todos, portanto, conhecer melhor os aspectos conceituais de diagnóstico e de tratamento implicará, sem dúvida nenhuma, na possibilidade de oferecer aos nossos pacientes desfechos clínicos melhores. Conto com todos no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu SBC, Instituto Nacional de Cardiologia. O Congresso Brasileiro de Cardiologia tem sido a maior fonte de informação, a mais qualificada sobre a cardiologia no Brasil, oferecida para toda a comunidade médica. Nesse ano não vai ser diferente, o congresso se realizará na cidade de Porto Alegre no finzinho de setembro, e você é convidado a participar. A comissão científica é formada por diversos profissionais qualificados do Brasil que estão se dedicando diuturnamente a prover para você, a oferecer para cada um de nós a melhor experiência educacional e de relacionamento durante o congresso. Venha participar. Porto Alegre espera por você. Venham para Porto Alegre, que eu prometo que vocês vão gostar do congresso e vão gostar das atividades que nós estamos preparando para recebê-los. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Lucélia Magalhães, eu sou cardiologista, sou atual presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia e é muito prazer e uma honra estar aqui coordenando essa webinar sobre hipertensão arterial. Esse é um assunto que interessa a todos. No momento nós estamos com 304 inscritos, porém já temos mais de 1.000 pré-inscritos e acredito que ao longo dessa apresentação as outras pessoas vão se juntando a nós. O assunto é de fundamental importância. São duas perguntas que essa webinar contempla. Primeiro, o seu paciente hipertenso está bem controlado? E qual é a melhor estratégia para o tratamento farmacológico? Qual é a melhor forma de você tratá-los? Isso é um assunto que é debatido há muito tempo e que sempre tem questões a serem levantadas, e essas questões vão ser levantadas pelos seguintes senhores. O Dr. Celso Amodeu vai falar como escolher monoterapia ou combinações. O Dr. Celso é médico da divisão de apatia hipertensiva e aterosclerose da disciplina de cardiologia da Unifesp e ex-presidente da SBC. Depois, o Robert Danish Miranda vai falar sobre quais combinações e para quem. O Dr. Roberto é doutor em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, chefe do serviço de cardiologia da disciplina de geriatria da mesma instituição e diretor científico do Departamento de Hipertensão 2020-2021 e fellow do European Society of Cardiology. E depois, quais as melhores estratégias para a hipertensão resistente, o Dr. Eduardo Costa Barbosa,
que é chefe de serviço de hipertensão e cardiometabolismo do Laboratório de Dinâmica Vascular do Hospital São Francisco, da Santa Casa de Porto Alegre, e presidente do Arthur Latham, presidente eleito do Colégio Pan-Americano de Endotélio. Eu gostaria de dizer que recentemente saiu um artigo sueco de ensaio clínico randomizado mostrando que a resposta aos 4 grandes grupos de hipertensão das classes antihipertensivas, bloqueador de canal de cálcio, diurético, IECA e BRA, foram muito heterogêneas suas respostas, mostrando a peculiaridade e a singularidade, às vezes, que a gente tem que individualizar o tratamento. E os resultados foram até de 4 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. O artigo é de Sandestrom, saiu no JAMA fazem 4 dias. Então, mostrando que o que nós vamos aqui colocar é de suma importância e que o assunto não vai estar fechado e vamos ter grandes debatedores. Nosso colega Emerson Costa Porto, que é médico-diretor da Fundação Baiana de Cardiologia, fellow do European Society of Cardiology, e ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da SBC, e Renaud Matos Ribeiro Júnior, presidente da SBC, ex-presidente do DF, ex-diretor de Relações Governamentais da SBC, diretor médico da Clínica Cardios Vida e Centro de Medicina Cardiológica. Passo a palavra imediatamente para o senhor Dr. Celso Amodeu, onde discorrerá durante 12 minutos, mono ou combinado. Obrigado a todos. Obrigado, Lucélia. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão participando desse webinar e os nossos ouvintes também, que vão ter a oportunidade, ao final, de discutir conosco, procurar tirar as dúvidas que cada um tem. Eu vou dividir a minha tela aqui, para pegar a minha... Dividir aqui, por favor. Dá para ver aí. Está vendo a minha tela, vocês, Lucélia? Perfeitamente, doutor. Ok. Então, a minha tarefa é falar nesses poucos minutos aqui como escolher ou quando escolher monoterapia ou combinações no tratamento da hipertensão arterial. Vamos potenciais conflitos de interesses. E eu acho que, para comentar esse tema, nós temos que levar em conta que hoje nós temos várias diretrizes, todas elas estão fluindo para o mesmo caminho de orientação de como escolher a opção de tratamento em monoterapia ou em terapia associada com 2, 3 ou mais classes de fármacos. Tudo isso se resume dentro dessa tabelinha que nós temos dentro das nossas diretrizes brasileiras de hipertensão, onde nós classificamos os pacientes em função do estágio 1, 2 e 3, de acordo com o nível de pressão. Todos vocês conhecem, está aqui exposta os valores de pressão tanto da sistólica quanto da diastólica, mas, junto com isso, nós temos que levar em consideração se esse nosso paciente, além desse valor de pressão arterial, se ele tem algum outro fator de risco associado, se ele tem colesterol elevado, glicemia elevada, algum outro fator de risco associado, se ele tem 1 ou 2 fatores de risco, aí, se ele está com a pressão arterial ainda dentro da faixa de estágio 1, por exemplo, ele é de risco moderado. Quando ele tem mais do que 3 fatores de risco, com exceção quando a pressão está abaixo de 139/89, cujo acima de 3 fatores de risco é um risco moderado, a partir daí tudo é risco alto para esses pacientes. Por que eu coloco esse aspecto? Porque é isso que vai definir a quem que nós vamos utilizar monoterapia ou terapia combinada. Todas as diretrizes, de modo geral, são unânimes em afirmar: se o indivíduo tiver uma pressão, que nós classificamos como estágio 1, ou mesmo abaixo disso, mas que ele é classificado como baixo risco adicional, além do risco da hipertensão arterial, esse indivíduo é considerado um potencial candidato a iniciar o seu tratamento através das mudanças de estilo de vida e da terapia combinada. Terapia em monoterapia. Todas as outras situações, a coisa é diferente. Vejam vocês aqui, nós temos o algoritmo aqui da diretriz europeia de hipertensão, e desde 2018 publicada, e válida até hoje, agora, ainda em junho, no Congresso Internacional Europeu de
hipertensão arterial, eles vão dar as novas diretrizes de hipertensão especificamente, mas muita coisa não vai mudar. Vejam vocês que aqui nós temos considerar monoterapia nos pacientes de baixo risco, grau 1 de hipertensão, ou, aí ele coloca aquilo que não está no nosso tabela, nos indivíduos que são idosos, acima de 80 anos, e principalmente aqueles que são ditos os indivíduos frail, né? Os indivíduos mais frágeis. Esses indivíduos devem se iniciar a terapêutica com monoterapia por causa dos riscos iminentes de você ter, eles têm uma desautonomia, de modo geral, pelo processo natural de envelhecimento dos vasos, eles têm resposta de barorreceptor modificada, então sempre é aconselhável nessa população se iniciar com monoterapia. Depois, você, para todos os outros pacientes, você pode iniciar uma terapia combinada de 2 classes de medicamentos, que o Roberto vai comentar com vocês depois quais as classes, para quem que se deve utilizar e quais as classes de dupla terapia, como também, quando não resolve, nós vamos para terapia tripla, e aí depois nós entramos no quadro da chamada hipertensão resistente, onde nós usamos a terapia tripla, mas a pressão não controla, associa-se outro fármaco. Isso é a Sociedade Europeia de Cardiologia que coloca dentro das suas diretrizes. Vindo para o nosso país, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2021, publica o nosso fluxograma medicamentoso, que nada mais é, basicamente, a mesma coisa. Pacientes com pressão na faixa de 130 a 139, 85 a 89, ou com estágio 1 de hipertensão arterial, com o risco adicional baixo, idosos e frágeis, está bem semelhante àquilo que a europeia coloca, se opta pela monoterapia. Para os outros, todos os outros pacientes, a combinação de 2 fármacos, 3 ou 4 fármacos, o quarto fármaco que vai ser discutido como se deve atuar nesses pacientes. Então, basicamente, é por aí que nós seguimos. E por que das combinações nós temos que levar em consideração? Vejam vocês que quando nós olhamos a combinação de drogas é mais efetiva do que nós utilizarmos a monoterapia aumentando a dose progressiva até a sua dose máxima. Quando nós aumentamos a monoterapia até a sua dose máxima, nós estamos mais próximos dos efeitos adversos, dos efeitos colaterais do medicamento, de uma doença que, teoricamente, pelo menos mais de 90% das vezes, não dá sintoma nenhum. Então, para esses pacientes, a gente opta pelo tratamento em combinação, que você pode utilizar doses mais baixas, de efeitos sinérgicos, onde nós vamos ter as respostas melhores, como é mostrado aqui nesse trabalho de Wald, onde nós observamos tanto para diuréticos, como beta-bloqueadores e outros, sempre a combinação em doses menores é melhor do que o uso da monoterapia em dose única nas suas doses máximas. E uma outra coisa também que nós, hoje é unânime, se dizer que quando nós temos o problema da aderência ao tratamento, o maior número de drogas faz com que você tenha menor aderência. E com um maior número de tomadas dessas drogas, também diminui a aderência. Por isso, hoje, dentro dessas combinações, quando possível, utilizar o uso de combinações, e temos também hoje a apresentação de 3 medicamentos em um único comprimido. Isso está associado a mais de 29% de melhora na aderência ao tratamento dos pacientes e a persistência, mesmo quando nós usamos fármacos em comprimidos diferentes, mas quando nós podemos utilizar em dose fixa, aí isso é mais favorável no tratamento. Vejo aqui para vocês uma meta-análise de mais de 354 estudos, onde nós temos aqui as combinações mostrando a combinação dupla e tripla, a melhor resposta em relação ao efeito antipertensivo desses pacientes. Portanto, dentro dessas combinações, com combinação dupla, comprimido único melhora muito a adesão, como eu falei, o controle pressórico se torna mais rápido, maior redução do risco e a associação mais racional, vocês vão ver aqui com a apresentação do nosso amigo, o Roberto Miranda.
Então, por que de terapia combinada, fechando a minha apresentação, uma redução mais efetiva da pressão, atingir mais rápido as metas pressóricas, melhorar a aderência ao tratamento e uma maior redução dos efeitos adversos. Eu agradeço muito a atenção e aguardo aqui as outras apresentações para entrarmos depois na discussão. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o próximo palestrante, que é o Dr. Roberto Danis Miranda. Boa noite, Lucélia. Me ouve bem? Sim. Ótimo. Eu queria, em seu nome, cumprimentar todos os outros painelistas, todos os amigos que estão aqui compartilhando essa mesa comigo. É um prazer. Além disso, cumprimentar todos que nos assistem, agora já quase 400, né, Lucélia? E pessoas, eu vi aqui cumprimentando de Equador, Argentina, etc. Então, Brasil todo e mais alguns outros países amigos nossos. Eu vou compartilhar a tela agora. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que a tela não... Pronto, agora eu acho que eu vou conseguir. Pronto. Agora está ok, Lucélia? Você vê bem aí minha tela? Perfeito, Roberto. Ok, obrigado. Então, vamos tentar explorar, a partir do momento que o professor Celso já facilitou bastante o nosso trabalho, para quais as combinações e para quem, o Celso chamou bastante atenção. Quando a gente está usando monoterapia, para alguns perfis de paciente, a gente pode usar qualquer uma das classes principais, sendo que os beta-bloqueadores, apesar de não estar entre essas classes, eles têm indicações específicas. Para a maioria, então aqui vai a primeira resposta. Para quem? Para a imensa maioria dos hipertensos, quer dizer, estágio 1 de risco moderado a alto e estágio 2 a 3, combinação de 2 fármacos. Então, para quem? Nós já temos aqui uma primeira resposta. Com qual combinação? A gente vai reparar que dentro das combinações descritas, o IECA ou o BRA, já vou falar sobre isso, faz parte da terapia básica do pilar fundamental associado a bloqueador de cálcio e ou diurético na combinação tripla também. Muito bem. Quem é que vai ditar um pouco qual a melhor fármaco, classe de fármacos que a gente vai utilizar, seja ele em monoterapia ou aqui no caso que a gente está discutindo em combinação? Principalmente as comorbidades cardiovasculares, os senhores já conhecem bem, como doença coronária, insuficiência cardíaca, TAC ou bradiarritmias, etc. Agora, as comorbidades não cardiovasculares, nós que tratamos os pacientes hipertensos, temos que estar atentos também, como, por exemplo, na osteoartrose, tão comum com o envelhecimento, assim como a hipertensão, pacientes que usam anti-inflamatórios podem ter um prejuízo no efeito do beta-bloqueador, dos diuréticos, dos IECAs, sendo que o bloqueador de cálcio parece manter uma boa eficácia. Especialmente aí mulheres com osteoporose. Os tiazídicos têm uma diminuição da excreção renal de cálcio e tem como estudos observacionais ou desfechos de estudos maiores, desfechos secundários, uma diminuição de fraturas nesses pacientes. Na gota, né, na hiperuricemia, os tiazídicos podem piorar, a losartana pode diminuir. Disfunção sexual qualquer um pode causar, mas aparentemente diuréticos e beta-bloqueadores podem ser um pouco piores. Então, aqui a gente já tem classicamente a tal da medicina de precisão sendo direcionada para os nossos pacientes hipertensos. Dentro de uma comorbidade da incontinência urinária, que também aumenta muito de prevalência com o passar dos anos, a gente pode ter influência de diversos, positivas ou negativas, de diversas classes de antihipertensivos. Os diuréticos, se aumentam o volume urinário, podem atrapalhar. Bloqueadores de cálcio podem atrapalhar na incontinência por transbordamento, aquela causada pelo prostatismo, ou melhorar naquelas que são por hipermotilidade detrussora. Beta-bloqueadores podem piorar na incontinência do tipo urgência. IECA
piorar uma incontinência de esforço, por exemplo, quando provoca tosse. E os bloqueadores alfa-adrenérgicos podem estar bem indicados para pacientes prostáticos, lembrando que no estudo ALHAT teve maior risco de IC comparado às outras classes, mas ele pode também diminuir a incontinência, diminuir a dificuldade urinária, melhorar o fluxo de pacientes prostáticos. Muito bem, então esse tratamento farmacológico, a gente vai considerar essas comorbidades, contraindicações, possíveis interações farmacológicas, o custo, a disponibilidade e posologia para escolher a melhor fármaco para os pacientes específicos. São estudos de combinação descritos na nossa diretriz brasileira de hipertensão. Eu quero destacar aqui, qualquer combinação, quando comparada com placebo, foi boa. Até aquela que hoje a gente não recomenda para a maioria dos pacientes, como diurético tiazídico associado a beta-bloqueador. Mas, comparar com placebo, a gente vai ter uma eficácia sim. Além disso, eu queria destacar o estudo OnTarget que comparou BRA com IECA, foi o único grande trial a comparar esses dois fármacos. Primeiro mostrou que o BRA e o IECA tiveram desfechos semelhantes. Mas um outro ponto extremamente importante era um terceiro braço que utilizou a combinação dos dois. E isso não trouxe nenhum benefício adicional e houve prejuízo, especialmente em desfechos renais. Associado ao estudo Altitude, a gente hoje tem como recomendação clara não combinar IECA com BRA, como eu tinha citado no começo. Outro estudo que eu queria destacar é o estudo Accomplish, porque foi um estudo muito interessante, porque utilizou combinação desde o tempo zero do estudo, então não era uma combinação posterior, conforme o paciente não controlasse. Em segundo lugar, usou o mesmo IECA nos dois braços, comparado com um bloqueador de cálcio ou associado a um bloqueador de cálcio ou associado a um tiazídico. E o bloqueador de cálcio teve benefício maior na população, nessa população estudada de alto risco cardiovascular, quando comparada ao diurético. Quer dizer, o mesmo IECA com bloqueador de cálcio foi melhor nessa população. Muito bem. Daí, a gente tem as escolhas preferenciais dentro da nossa diretriz. Aqui em verde são aquelas preferenciais, em vermelha não recomendada, a única não recomendada, então, é a combinação de BRA com IECA, e as combinações possíveis, mas menos estudadas ou menos recomendadas, em pontilhado. Muito bem. O critério do tratamento está nesse triângulo do IECA, com tiazídico e ou bloqueador de cálcio, ou dos BRAs com tiazídico ou bloqueador de canal de cálcio. Na diretriz europeia, o Celso já me ajudou bastante, colocando a importância da gente usar a combinação de preferência em combinação fixa para melhora da adesão. E essa aqui é a recomendação geral. E direcionamento para diferentes populações, a gente tem aqui, por exemplo, na insuficiência renal crônica, eles incluindo o diurético de alça. Já nos pacientes portadores de doença arterial coronariana, a associação aqui do beta-bloqueador e a possibilidade de se associar bloqueador de cálcio com beta-bloqueador já como combinação inicial, e na insuficiência cardíaca reduzida, de fração de ejeção reduzida, a combinação de diuréticos de alça, para quem precisar, né? Pode ser diurético ou diurético de alça, e beta-bloqueadores, a terapia base para aqueles com comorbidades cardiovasculares, ao IECA ou o BRA. Muito bem. Aqui eu vou deixar para destrinchar melhor o colega Eduardo que me segue, mas eu queria chamar a atenção, já a gente estava junto nessa publicação, chamar a atenção que o tratamento base está incluído as mudanças de estilo de vida, aqueles 3 fármacos que a gente falou, bloqueador de cálcio, bloquear o sistema renina-angiotensina e diuréticos tiazídicos ou tiazídico-like. A partir daí, ou bloqueador de cálcio, beta-bloqueador, quando houver uma indicação específica, ou as diversas classes, como o Eduardo vai poder esclarecer um pouco melhor agora. Então, para resumir essa apresentação, combinações qual e para quem, eu diria que dupla para a imensa maioria dos indivíduos hipertensos, a tripla para quem não controla com a dupla, e quádrupla e assim sucessivamente.
As comorbidades direcionam a escolha principal das classes que devem estar sendo utilizadas, sendo que o IECA ou BRA não combinados são a base para a maioria dos pacientes, especialmente com comorbidades cardiovasculares. Bloqueador de canal de cálcio, diuréticos e os beta-bloqueadores, em qualquer momento, se houver indicação específica, devendo sempre a gente lembrar das comorbidades não cardiovasculares. Em combinação fixa, a gente deve utilizar para todos aqueles pacientes que tiverem acesso, possibilidade de uso e, preferencialmente, com tomada única diária. Eu quero agradecer o convite, agradecer a todos que nos assistiram, deixar disponibilizado o meu e-mail, estamos disponíveis no final, e muito obrigado. Lucélia, passo a palavra para você. A Lucélia caiu, será? Eu acho que a Lucélia caiu. Vocês me ouvem, Celso? Você está... Eu te ouço bem. Eu acho que a gente tá pode... ok. Então, eu vou chamar o Edu, que eu estou com a impressão que a Lucélia caiu. Eduardo, você faz, então, inicia a sua apresentação. Eu já parei de compartilhar a tela. Beleza. Vou compartilhar minha tela aí, dar seguimento, então, falando sobre a hipertensão resistente. Como nós vamos manejar esse paciente que estava usando as 3 drogas e não controlou a pressão. Está bem a imagem aí, Roberto? Eu consigo ouvir bem, ver bem. Você... Perfeito. Consigo sim, está vendo perfeito. Bom, eu não posso deixar de falar de hipertensão resistente sem mostrar primeiro o conceito do que é hipertensão resistente. Então, a hipertensão resistente é o paciente que está usando 4 drogas, né? 3 drogas e a pressão está controlada, é o hipertenso controlado. Mas se ele está usando 4 drogas com a pressão controlada, ele já é considerado hipertenso resistente. E, por outro lado, se ele está usando 3 drogas e a pressão não está controlada, ele também é considerado hipertenso resistente. Se ele usa 4 drogas e a pressão não está controlada, ele é um hipertenso resistente. Mas se ele estiver usando 5 drogas com a hipertensão não controlada, a gente chama de hipertensão refratária. Então, essa figura é bastante ilustrativa sobre o conceito de hipertensão resistente e hipertensão refratária. Quando nós vamos olhar a hipertensão resistente e a hipertensão refratária, a gente pode ver que a hipertensão resistente e controlada, ela tem uma relação direta com o aumento da volemia. E isso é importante porque há uma persistência da retenção de fluidos devido a um aumento de ingesta de sódio, ao aumento da hipersensibilidade ao sódio, ao aumento da aldosterona e a disfunção renal. Então, essa é uma característica encontrada nos pacientes que têm hipertensão arterial resistente. Ao contrário, o paciente que tem a hipertensão resistente não controlada, a hipertensão refratária, ela está geralmente ligado à hiperatividade simpática. Predominantemente, essa hiperatividade do sistema nervoso simpático, com uma maior rigidez arterial, está ligada ao aumento das metanefrinas urinárias nas 24 horas, ao aumento da frequência cardíaca de repouso, ao aumento da variabilidade da frequência cardíaca, ao aumento da espessura e da rigidez arterial e o aumento da frequência cardíaca. Óbvio que quando a gente está falando de hipertensão resistente, hipertensão refratária, nós não podemos deixar de prestar muito atenção enquanto a gente está fazendo em busca desse diagnóstico, de não esquecer a inércia terapêutica, a falha de aderência à prescrição que nós estamos fazendo, a falha técnica da medida de pressão arterial. Com que equipamento nós estamos verificando essa pressão? Entender que o diagnóstico e acompanhamento da hipertensão arterial, como está em todas as diretrizes,
deve ser feito não somente com a pressão de consultório, mas sim com pressões fora de consultório, com mapa ou monitorização residencial da pressão arterial. E não podemos excluir o efeito do avental branco. Por essa é a razão de nós termos que ter uma verificação da pressão fora do consultório, pelo efeito do avental branco e daí também pelo efeito do mascaramento da pressão. Mas que não influencia tanto quando a gente fala do conceito de hipertensão resistente. Se nós tivermos alguma falha num desses 4 aspectos, a hipertensão resistente ela é pseudo-resistente. Porque ajustando essa falha, provavelmente nós vamos encontrar um controle melhor da pressão arterial. Se você verificou esses 4 pontos e não tem nenhum desses aspectos contribuindo para o diagnóstico da hipertensão resistente, então você realmente tem uma hipertensão resistente verdadeira. Mas e o tratamento, então? O tratamento, o Roberto já nos apresentou que o princípio básico do tratamento é a associação, que busca tratar em cima da maioria dos mecanismos fisiopatológicos da pressão arterial, que é a questão da expansão do volume intravascular, o bloqueio, a ativação simpática do sistema renina-angiotensina e a resistência vascular periférica aumentada. Então, por essas razões, o tratamento, a combinação tripla que a gente vai optar é um diurético tiazídico ou tiazídico-lime, bloquear o sistema renina-angiotensina com IECA ou com BRA, e um bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico de longa duração. Todos eles com doses plenas e toleradas nos seus intervalos adequados. No paciente que tem a presença de doença renal, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca ou taquiarritmias, o beta-bloqueador deve substituir o bloqueador de canal de cálcio no esquema terapêutico inicial dessas 3 medicações. Mas a pergunta é, qual é a 4ª droga para o tratamento da hipertensão resistente? A 4ª droga em todas as diretrizes, vocês vão ver que é a espirolactona, um antagonista da aldosterona, começa com dose de 25 a 50 miligramas dia, que é a medicação a ser escolhida como 4º fármaco na hipertensão arterial resistente verdadeira. Nos intolerantes à espirolactona, a opção pode ser a milorida, de 5 a 10 miligramas dia. E qual a razão da escolha desses fármacos? São os estudos Pathway, apresentados no Congresso em Londres de 2015. Foi apresentado o Pathway 2, que eu vou apresentar para vocês, que é um estudo onde os pacientes foram com hipertensão resistente, eles usaram a combinação tripla e foram randomizados após dosagem da renina plasmática para espironolactona e a cada 12 semanas eles faziam o rodízio de fármaco. Eles iam para a doxazosina, depois eles iam para a bisoprolol e usavam o placebo, onde poderia ser uma opção a associação da milorida nesse paciente para melhorar, controlar melhor a pressão arterial. E quais foram os achados do estudo Pathway 2? Uma melhora significativa da espironolactona na redução da pressão arterial em relação às outras drogas e o placebo. Uma redução comparada com o placebo de 8 milímetros de mercúrio na pressão fora do consultório. Quando analisada a pressão do consultório, também uma redução significativa, uma melhora significativa na redução da pressão arterial da espironolactona em relação às outras drogas utilizadas nesse estudo. Vocês podem ver que a média da espironolactona na clínica foi uma redução de 20 milímetros de mercúrio, comparado com 16 na doxazosina e no bisoprolol.
Quando foi avaliada a dose de resposta, porque até as 6 semanas eles usavam uma dose, se não controlasse, aumentava a dose, até a 12ª semana, antes de rodar para o outro esquema terapêutico. Vocês podem ver que, quando aumentada a dose, a espirolactona foi a única que teve um aumento significativo na redução da pressão arterial comparada com ela mesma, mostrando que nas outras drogas, aumentar a dose, não houve uma redução importante da pressão arterial, como ocorreu com a espirolactona, quando se dobrava a dose, a redução da pressão arterial foi de 3,8 milímetros de mercúrio. Então, dentro do contexto do estudo Pathway 2, a gente pode ver nesse gráfico que a resposta à espirolactona ela é inversamente relacionada com a renina plasmática. E, ao contrário dos tratamentos ativos, ela foi dose dependente, o que apoia o que nós falamos lá no início, a hipótese de a causa dominante da hipertensão resistente é a retenção do sódio, apesar do tratamento de base já estar sendo utilizado um diurético tiazídico. O estudo Pathway 3 era o estudo onde se associou a hidroclorotiazida amilorida, mostrando um ganho na redução da pressão arterial, uma diminuição do impacto negativo dos efeitos deletérios que a hidroclorotiazida pode ter no perfil de paciente. Então, essa é a razão de nós termos como a quarta droga a amilorida, a espirolactona, e se o paciente não tolera a espirolactona, o uso da amilorida. E qual é o quinto e sexto fármaco? Então, nos pacientes sem controle da pressão arterial após adicionar a espirolactona, os beta-bloqueadores, principalmente aqueles com efeito vasodilatador, ou os alfa-adrenérgicos de ação central, como a clonidina, são as medicações de quinta e sexta linha. Lembrando, senhores, que lá, como a gente viu, na hipertensão refratária, o simpático tem um envolvimento importante. Caso o controle pressórico não seja alcançado com o beta-bloqueador ou com a clonidina, os vasodilatadores diretos, como a hidralazina, podem ser utilizados como sétimo fármaco para o controle da pressão arterial. A adesão é fundamental para o controle da pressão arterial. E 50% dos pacientes com hipertensão arterial resistente são parcialmente ou completamente não aderentes ao tratamento farmacológico. Então, essa é a principal causa de você encontrar um diagnóstico de uma hipertensão arterial resistente, pseudo-resistente. Há novos tratamentos em discussão para o paciente com hipertensão arterial resistente. O que tem mais estudos, a denervação simpática renal endovascular, com estudos com bons resultados a curto prazo, a longo prazo os resultados não causam tanto entusiasmo. A terapia de ativação e modulação do barorreflexo carotídeo, onde você coloca um device onde ele vai estimular o barorreflexo carotídeo, reduzindo a pressão arterial. Você pode fazer ablação do corpo carotídeo ou até mesmo anastomose arteriovenosa ilíaca central. Todos esses tratamentos invasivos não estão aprovados para serem utilizados na prática clínica. Apenas estão aprovados para ser usados em protocolos de pesquisa. Para finalizar, então, são considerados os hipertensos resistentes os indivíduos aderentes ao tratamento em uso de 3 ou mais classes de fármacos antihipertensivos com as doses otimizadas e que não apresentam a pressão arterial controlada. Os hipertensos refratários são os aderentes não controlados com 5 classes de fármacos antihipertensivos em doses otimizadas. A prevalência da hipertensão arterial resistente no Brasil é em torno de 11%, que é o achado do estudo RIHOT. A hipertensão resistente ela depende mais do volume, enquanto na refratária predomina a hiperatividade simpática,
E é fundamental, nas 3 classes de fármacos iniciais de tratamento da hipertensão resistente, nós usarmos diurético, bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona e utilizar vasodilatadores de ação direta. Obrigado pela atenção. Obrigado, Eduardo. Nós estamos com um probleminha. A Lucélia está desconectada aqui por um problema de conexão da internet, mas nós já vamos dar início às discussões. Se ela entrar novamente, ela parte comandando o efeito. Como eu sou o mais velho do time aí, eu vou fazer a coordenação dos trabalhos, tá bom? Então, a gente já tem aqui uma série de perguntas. Eu tenho a informação de que nós temos em torno de 30 minutos aqui para conversar com os nossos os ouvintes aqui, assistentes do programa. Então, eu quero dizer que existe a seção embaixo de perguntas e respostas, né? E também tem o chat. E eu percebi que tem colegas que estão colocando as perguntas no chat. Eu vou começar pelas perguntas aqui do questões e respostas. Então, Ô, professor, e antes da gente ir para as perguntas, não seria possível a gente fazer algumas considerações? Desculpa, eu que peguei o bonde andando aqui, eu estou pensando que nós vamos para a pergunta, mas eu vi que nós temos aqui o Emerson, que a Lucélia já apresentou bem, nosso querido amigo da Bahia, e o Renaud, de Brasília. Eu peço desculpa aos dois, porque eu realmente eu fui direto aqui, achando que a Lucélia esqueci totalmente. Mas, por favor, Emerson e Renaud, antes das perguntas, eu queria ver o comentário de vocês, começando pelo Emerson, os comentários em relação a essas apresentações. Ok, professor, o senhor sempre Ave Maria, quem sou eu para... Desculpe até ter falado assim, mas... bom, deixa aí as minhas considerações. Em relação à primeira aula que o senhor apresentou sobre a combinação de antihipertensivo, todas as aulas acho que foram perfeitas. Deu para se fazer uma excelente revisão do que a diretriz traz, né? As principais diretrizes, aliás, não só a nossa. E em relação à primeira aula e combinação, eu queria chamar a atenção que a gente tem também algumas evidências sobre redução de desfechos clínicos, quando a gente opta por iniciar o tratamento em indivíduos hipertensos, naquelas categorias que foram citadas, mostrando redução de desfechos clínicos. São estudos retrospectivos, né? Um deles publicado no Hypertension em 2013 e outro pelo professor Mância, que mostram redução, inclusive, de internamento por desfechos cardiovasculares maiores. Em relação à segunda aula do professor Roberto, também foi uma excelente revisão sobre o assunto, eu queria trazer alguns pontos. Primeiro, se for estritamente necessário, né, utilizar um beta-bloqueador em indivíduos que tenham alguma queixa de disfunção sexual, lembrar que o nebivolol é uma das drogas que, sabidamente, tem alguns estudos que demonstram que o índice de disfunção erétil é menor. Ao se utilizar diuréticos, e a gente estiver preocupado também com a questão da diurese noturna, da noctúria do paciente, principalmente no paciente muito idoso ou com hipertrofia prostática, lembrar que a gente pode lançar mão de diuréticos de meia-vida mais curta, como a hidroclorotiazida e até mesmo diuréticos de alça. Em relação à hiperuricemia, que também é um ponto que a gente tem que estar atento, né, ao prescrever o diurético para um paciente, lembrar que a idapamida, teoricamente, pelo menos a princípio, ela não retém tanto ácido úrico quanto os diuréticos tiazídicos. Em relação à hipertensão resistente, eu queria fazer um contraponto ao colega Eduardo, mas, assim, aqui eu vou fazer, Eduardo, um pouco um papel desculpa essa palavra, é um pouco pesada, de advogado do diabo. Mas só para a gente pensar um pouco mais crítico em relação ao PEFE. O PEFE foi um estudo, ele é realmente a melhor evidência que a gente tem no momento, mas eu acho que está longe de ser a evidência desejada, né? Lembrar que o PEFE foi um estudo que randomizou apenas 285 pacientes, né, para ser exposto a uma droga durante 90 dias apenas, são 12 semanas de tratamento. Né? A droga realmente reduz pressão arterial? Fato. A espironolactona reduz bastante hipertensão arterial. A gente tem que ficar preocupado com a hipercalemia, que nesse estudo foi extremamente baixa, não chegou nem a 2% dos pacientes que utilizaram a droga. Mas a gente sabe que quando se utiliza isso por mais tempo, acima de 6 meses, essa incidência de hipercalemia pode ser até 10 vezes maior, como alguns estudos retrospectivos mostram. Né? E a segunda coisa é a seguinte, lembrar que a gente também não obrigatoriamente tem que usar espironolactona, né? A gente também pode lançar a mão de um beta-bloqueador com efeito vasodilatador. Lembrar que no PEF ele não utilizou isso, ele utilizou um beta-bloqueador que foi o bisoprolol, ele não tem efeito vasodilatador, e o beta-bloqueador com efeito vasodilatador reduz mais a pressão arterial do que os que não têm. E o antagonista central que foi utilizado foi a daxazosina, se não me falha a memória.
né? E a gente tem um estudo RIHOT, que foi feito por pesquisadores aqui do Brasil mesmo, o professor Gilson Feitosa participou desse estudo, o professor Armênio Guimarães, aqui da Bahia também, demonstrou exatamente que a espironolactona, quando comparado com a clonidina, teve efeitos de redução de pressão arterial semelhante, aparentemente no mapa, é que parece que a espironolactona teve um pouco menor, mas quando você compara as doses, a dose média de espironolactona utilizada no RIHOT foi de 40 miligramas, né? E da espironolactona foi de 350 miligramas, então bastante distante da dose 600 miligramas. Então, essas são as considerações. Então, assim, a gente pode escolher essas outras drogas também como quarta opção, mas, neste momento, realmente eu concordo que a melhor evidência disponível é o estudo PEFR e o RIHOT, que dão respaldo para que a espironolactona seja a quarta droga, mas ainda isso não, eu acho que ainda falta estudos de desfechos clínicos que possam nos comprovar essa assertiva. Obrigado. Passo para a Lucélia para continuar a coordenação, porque ela conseguiu voltar aqui. Consegui voltar de repente, sem chuva, sem nada, a internet caiu e eu não conseguia nem reiniciar a máquina, foi difícil. Mas voltei, internet tem dessas coisas. Agradecer, queria ver alguns comentários aqui. Posso falar agora, Lucélia? Pode, você não tinha falado, né, Renaud? Desculpe, Isso. claro, eu me perdi, fiquei fora, por favor. Como Emerson, assim, tomei assim, o direito também de manifestar, né? Porque para mim é uma honra estar aqui com vocês. Parabenizo a SBC, especial Departamento de Hipertensão, por ter criado toda essa sequência, né, de webinars. E hoje a gente está aqui culminando com tratamento farmacológico. Para a gente, em tese, né, fica um pouquinho, não vou dizer mais fácil, mas é sempre esse desafio que a gente se depara em tratar o paciente. A gente vê aqui, eu vi que tem muitas pessoas de vários estados, locais, né, diferentes aqui do Brasil, então parabenizo a SBC por conseguir atingir lugares diferentes. Isso é um privilégio hoje com essa tecnologia que a gente tem e que a gente, como uma sociedade de referência, tem que utilizar, a gente tem que fazer mais isso para a gente, obviamente, vamos dizer, combater até a má informação médica. Não é? A gente, como sociedade reconhecida, a gente tem que enfatizar isso, realmente valorizar esses programas da SBC. Não quero perder meu tempo falando muito sobre isso, mas acho que a gente não pode deixar de ter essa oportunidade de valorizar isso aqui, os colegas que tanto estudam e trabalham para a SBC e realizam esse trabalho maravilhoso. Meus comentários, eu acho que são um pouquinho, vamos dizer assim, não vou dizer filosóficos, mas eu acho que a gente, como nós, como cardiologistas e todos que estão aqui participando, a gente tem que ser um pouco, talvez, mais enfático, né? Comprar mais essa briga do tratamento da hipertensão. Haja visto que a gente tem resultados ainda muito insatisfatórios de diagnóstico, de tratamento e de controle. Então, isso mostra que esse desafio é muito maior do que a gente vem vindo. Parece chover no molhado que a gente está falando, mas não é à toa que a gente está aqui, na verdade, para ver se a gente conscientiza e forma cada vez mais pessoas com a necessidade de tratar isso adequadamente. Quando a gente vai ver alguns estudos que mostram que quando o especialista trata, o resultado é muito melhor do que quando não especialista, isso mostra que a gente precisa realmente tratar melhor aliás, formar melhor aqueles que precisam, que lidam com hipertensão, não é? Então, tem algumas questões que eu acho, que eu até comentei recentemente, o Celso estava numa reunião, às vezes fica difícil para o paciente ele entender o risco, qual é, o estágio da pressão que ele está e qual a meta de pressão. A meta, às vezes, é um pouco mais fácil ele compreender, mas acho que, às vezes, a gente tem que enxugar, esclarecer cada vez mais tempo e perder tempo com o paciente. Quando eu digo perder, é investir tempo com o paciente. Quando a gente não tem tempo de, vamos dizer, investir esse tempo, a gente tem que medicar melhor. Medicar melhor é imaginar que a gente pode tratar esse paciente de uma forma mais abrangente. Então, até quando a gente vê aquela tabela de estratificação de risco, a gente vê que ela é muito mais vermelha do que verde ou amarelo. Isso já denota a nossa necessidade de pensar do ponto de vista mais claro e mais objetivo, que a gente vai precisar sempre de 2 ou mais drogas para tratar efetivamente os nossos pacientes. Então, eu queria comentar isso, fazer esse comentário, que a gente precisa sempre pensar, hoje, cada vez mais, que, primeiro, que a gente tem números que mostram que a monoterapia ainda é muito mais evidente, muito mais presente do que 2 medicamentos, 3 ou mais. Segundo, que a gente precisa estratificar, enfatizar, comprar essa briga, mostrar para o paciente que ele precisa tratar efetivamente. A gente tem que parar de ter medo de efeito adverso, de reação adversa. Muita gente tem medo porque, às vezes, a gente está sozinho. A gente trata o paciente sozinho.
O oncologista, eu sempre falo, o oncologista ele não tem medo de reação adversa. Ele passa para o paciente o que ele vai precisar usar, o paciente usa, melhora e não morre tanto. Não morre, morre muito menos. E a gente tem que pegar esse propósito que é diminuir a mortalidade cardiovascular e mostrar que tem um caminho, né? Tem um destino final, e esse caminho às vezes vai ser duro. E a gente está com ele. A gente precisa mostrar que está com ele. E para finalizar um pouquinho do que eu estou falando aqui, só em relação ao que o Roberto falou, eu gosto muito quando a gente consegue interagir, né, e pensar em comorbidades. A gente tem que tratar o paciente como um todo mesmo. E tem uma questão da hiperplasia prostática. Eu sempre gosto de lembrar que a gente tem muito paciente, às vezes, que a gente atende, que tem hiperplasia prostática, toma medicamento para hiperplasia prostática. Às vezes, a gente precisa otimizar o tratamento de hipertensão desses pacientes, e às vezes eles acabam fazendo hipotensão, porque às vezes eles nem mencionam, e a gente tem que ficar alerta, a gente tem que instruir aos nossos colegas, aqueles que são formadores de opinião, que a gente precisa questionar se o paciente não está usando. E se caso ele for urologista, ele comentar que faz uso do antihipertensivo. Às vezes ele não comenta, o urologista, às vezes não cabe a ele, ou deveria caber a ele, perguntar se está usando antihipertensivo, e às vezes esse paciente faz hipotensão, não por conta do tratamento de hipertensão, mas por conta da hiperplasia prostática. Ele precisa fazer. Então, eu alertar para isso, principalmente no sexo masculino. E, por último, né, às vezes a gente precisa estar atento, porque desses pacientes frágeis, que a gente, às vezes, realmente não precisa usar uma dupla combinação fixa, etc., a gente tem que esclarecer cada vez mais isso, não só para a família, às vezes para os cuidadores, para os enfermeiros, aqueles que estão juntos, porque a gente trata uma coisa muito difícil, na minha opinião. A hipertensão é extremamente difícil de tratar, porque ela não é... A gente sabe que não é 12 por 8 o tempo todo. Então, a gente lida com um problema que de manhã pode estar de um jeito, à noite está outro. Então, a gente tem que cada vez mais esclarecer para aqueles que convivem com pacientes hipertensos, e principalmente aqueles idosos frágeis, que essa pressão vai oscilar e que não precisa aumentar a dose, porque senão vai ser pior para ele do que efetivamente deixar a pressão naquele nível lá. Ok, obrigado, Renaud, pela participação e pelas colocações. Eu tenho aqui 3 perguntas e eu queria colocar qual é a tripla ideal farmacológico para o hipertenso diabético compensado ou não, uma vez que a hidroclorotiazida é contraindicado por ser hipermetabólico. Alguém se aventura a responder? Roberto, Eduardo, Celso, Oi, Lemos? eu eu acho assim, o tiazídico foi bem estudado em pacientes diabéticos, não há contraindicação para o uso do tiazídico, apesar dos efeitos metabólicos negativos que podem haver, no risco-benefício, o tiazídico trouxe benefício sim. Então, a combinação tripla básica para o diabético é também essa do bloqueador de cálcio, bloquear sistema renina-angiotensina e um tiazídico. Eu concordo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Desculpa te interromper, Lucélia. Tá. O PET-3 mostrou que quando você associa a minoria da hidroclorotiazida, mesmo em baixas doses, você não vai espolhar tanto potássio e o efeito deletério de aumentar a glicemia vai desaparecer com esse ajuste aí. Tem um detalhe também, Lucélia, que esses estudos que mostraram alterações metabólicas, os pacientes, na grande maioria, usaram doses altas de diuréticos. Então, o perfil metabólico deles mudou com mais facilidade. E hoje a gente tem que pensar que a gente também tem outras armas para controlar metabolicamente esses pacientes. Então, a gente não pode deixar a pressão subir. E se por acaso, né, não estou falando que a gente tem que cada vez mais aumentar a receita do paciente, mas se ele precisar, que a gente controle de outra forma ele metabolicamente, ou o colesterol dele, assim por diante. A gente só não pode perder a brecha de controlar a pressão desse paciente. Eu concordo. E a história de que hidroclorotiazida e tiazidos, de um modo geral, aumenta a incidência de novos casos de diabetes, isso é desprezível, e com outras formas de terapêutica não farmacológica, isso não foi verdade. Então, fica claro que não é contraindicado em diabético descompensado ou compensado o uso do tiazídico, ok? A outra, professor Eduardo, a diferença entre resistente e refratária seria apenas o número de drogas? A hipertensão resistente seria o uso de 4 não controlada? Já a hipertensão refratária seria o uso de 5 não controlada? Perfeito. Quando você tem o não controle da pressão arterial utilizando 5 fármacos em doses plenas, você está diante de uma hipertensão refratária.
Ok. Alguém quer fazer algum comentário além sobre isso? A terceira questão é, considerando a população brasileira, que é 50% preta ou parda, aprendi na prática que, na, aprendi na prática que os antagonistas do canais de cálcio têm maior relevância, inclusive com diuréticos. Nos brancos, os IECAs e BRAS têm mais espaço. Vocês concordam? Quem quer falar? Eu vou fazer eu vou Segue, fazer um Edu, segue, comentário, Edu. porque depende muito. A gente tem aqui países aí também da língua portuguesa que estão presentes. Então, o Brasil tem uma característica peculiar, que foi a miscigenação. E a resistência ao bloqueio do sistema renina-angiotensina não se dá ao fenótipo, e sim ao genótipo. E como aqui no Brasil nós temos genotipicamente essa mistura, muitas vezes o fenótipo não corresponde ao genótipo encontrado. Então, nós temos muitos pacientes que têm a cor da pele de como se fosse de um afrodescendente, e ele genotipicamente, na maior parte dos seus genes, ele é um europeu caucasiano. E daí ele tem uma boa resposta ao bloqueio do sistema renina-angiotensina. Então, essa é uma peculiaridade que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu tento e bloqueio o sistema renina-angiotensina. Obviamente, se ele não responde, bom, ele predominantemente deve ter genotipicamente ser afrodescendente e não está respondendo ao gene por toda a questão da teoria da evolução aí na travessia, que eles sobreviviam porque eles retinham sal. Alguém quer mais fazer Totalmente de acordo, Lucélia. Era isso mesmo que eu ia colocar. A miscigenação, exatamente, ela traz um ponto favorável a gente utilizar o inibidor da ECA nessa população. Agora, quem tem sistema muito hiperativado, porque tem outras indicações claras, aí mesmo a gente tem que usar mesmo que ele seja de origem afrodescendente direta. A gente tem vários exemplos do que Eduardo falou entre genotípico e fenotípico. A gente tinha um ambulatório de falcemia, lá no Hospital das Clínicas, na época da residência, de clínica médica, onde a gente tinha uma família, todos muito branquinhos, de olho azul, e todos tinham gene falcêmico, eram homozigotos para gene falcêmico, mostrando que o genoma deles era muito pardo, e o fenótipo era muito caucasiano. Alguém quer mais fazer algum comentário sobre isso? Sim, Qualquer Lucélia. outro? Essas afirmações que foram colocadas aí, eu acho que elas são interessantes, né? Isso roda como uma verdade, como se fosse absoluta, né? Então, negro a gente vai tentar bloqueador de canal de cálcio diurético, branco a gente vai tentar inibidor de IEC e BRA, o obeso também a gente vai tentar IEC e BRA, mas essas afirmações, elas vêm de estudos de ciência básica, de medicina básica, que avaliam apenas magnitude de redução de pressão arterial, que mostraram alguma diferença pequena, que em negros, bloqueadores de canal de cálcio, tem um efeito antipertensivo um pouco maior do que em indivíduos brancos. Quando a gente parte para os estudos de desfechos clínicos, isso não ficou definitivamente comprovado, né? Então, assim, essa é uma forma da gente tentar, porque assim, a gente tem tanto armamento terapêutico para iniciar o tratamento da hipertensão, que quando eu estou diante realmente de um paciente negro, eu não acho errado, se eu tenho a oportunidade de usar monoterapia, como foi falado aqui, que é uma oportunidade difícil, que eu lance mão de um bloqueador de canal de cálcio ao invés do IECA. Mas até isso, né, é relativo, porque se eu preciso reduzir pouco a pressão arterial desse paciente, eu não vou correr o risco de ter efeito colateral. Então, um BRA, um IECA, eu posso optar pela tolerabilidade, que o IECA e BRA tem uma tolerabilidade melhor do que o bloqueador de canal de cálcio. Então, além de tudo isso que foi falado, a gente tem que saber realmente de onde vêm essas informações, né? Então, é só apenas para ajudar a escolher a terapia inicial. Eu acho que isso não deve ser levado como um aforismo que deve ser seguido ao pé da letra. Eu concordo plenamente com o Emerson. O tratamento é individualizado a cada dia mais e os chavões das classes antipertensivas para determinadas condições, idade, sexo, etnia, na verdade, isso não funciona bem assim no dia a dia. Alguém quer... Nós estamos com... Ainda temos mais 10 minutinhos, temos até
20h45. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma consideração? Tivemos 405, estamos com 380. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Olha, sou eu, Roberto. Tem algumas perguntas, eu não sei se você consegue abrir o QIA. Tem algumas perguntas no QIA que Tô eles vendo aqui. mandaram. Perfeito. Ok. Tratamento farmacológico resumindo de urgência e emergência hipertensiva. Alguém quer responder? Tratamento resumindo urgência e emergência hipertensiva. Eu acho que esse aí não dá tempo, não, viu? Por mais que tente resumir. Merece um webinar, né? Bom, assim, o que eu acho que depende, né? Primeiro a gente tem que caracterizar se é realmente o que é uma urgência e o que é uma emergência. Na maioria das vezes são crises hipertensivas em pronto atendimento que não se caracteriza nenhuma coisa nem outra. A urgência se caracteriza porque existe uma possibilidade de lesão de órgão-alvo de forma aguda. E a emergência é a própria, né? Então, diga. Desculpe te interromper, Luciana. Até o ano passado, numa mesa do Europeu de Hipertensão, se questionou se a gente deveria continuar com isso. Porque se tem lesão de órgão-alvo, não é emergência, é infarto. É dissecção de aorta. AVC. Então, começou a se questionar se realmente existe isso. Isso. Bom, excelente aula a um rim único dá. Em paciente com um rim único, pode dar ECA e ECA com risco de fechar a artéria renal? Uma pergunta. Se paciente que tem rim único, se a gente pode dar IECA, tá? Alguém quer colocar o Celso aí, que é o nefro da Liga casa? o microfone aí, Celso. Tá trancado, Celso. Abre o microfone. Aberto. Exato. Aberto. Agora. Como nefro, eu posso responder essa pergunta. Na realidade, a ideia de não usar o IECA em único, quando existe a estenose da artéria renal, que é hemodinamicamente importante. Aí, se você usar o IECA, você vai piorar a função renal, porque esse rim estenosado ele necessita do sistema renina-angiotensina hiperativo para ele funcionar. Então, se você tem alguém que tem rim único, mas sem estenose da artéria renal, pode usar sem problema nenhum. Ok. E o Celso, aí uma dúvida minha. Nesses casos, a gente precisa vigiar potássio com os mesmos cuidados ou a gente não precisa se a função renal está normal? Se a função renal está normal, você sempre precisa monitorizar o potássio em alguém que toma inibidor de enzima. Mas esse paciente, se ele tem rim único com função renal normal, ele vai se comportar como qualquer outro qualquer. Perfeito. Tem outro. Qual é o melhor medicamento na insuficiência renal? Imagino que seja para pacientes hipertensos, né? Isso. Aí eu vi essa pergunta, eu acho que você tem que dividir em dois aspectos. Se é o renal que está em programa de diálise, que essa é uma das grandes dúvidas de todo mundo, é uma situação. E se é o renal que não está em programa de diálise, que ainda tem uma função renal residual satisfatória, é um outro cenário que a gente deve utilizar. Nesses pacientes que não estão em programa de diálise, geralmente a melhor droga para ele é o uso dos diuréticos de alça, onde você tem, porque a grande maioria deles tem um problema com sódio muito grande pela perda de função renal, e depois você pode utilizar outros medicamentos, quiçá, muitas vezes até o bloqueador do sistema renina-angiotensina, onde a gente sabe que na presença de insuficiência renal, eles acabam inicialmente piorando a função renal para depois atingir um novo estado estável de controle de pressão. Mas para isso precisa uma monitorização. Já um paciente que está em programa de diálise, eu sempre digo que paciente hipertenso em diálise, 90% responde a hemodiálise bem feita. Esse é o melhor antihipertensivo para o paciente que está em programa de diálise. Os 10% que sobram, geralmente, é renina dependente. E aí, a utilização de qualquer um desses medicamentos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, logicamente, como você bem colocou, monitorizando o potássio, principalmente nessa população de paciente, ajuda a controlar bem o controle da pressão arterial deles. Ok. Em 2023, ainda devemos usar atenolol como antihipertensivo. Engraçado, eu estava estudando isso hoje de manhã, a respeito de um caso que nós tivemos no laboratório.
Eu estava vendo os resultados do atenolol como antipertensivo, ele fez uma performance muito ruim. E ele não tem uma estabilidade da molécula, tá? Então ele tem uma performance ruim, não tem uma estabilidade da molécula. E atualmente, em contrapartida, a gente tem o ZOC, o Celozoc, que tem o Zero Order Cinético, que você tem uma medicação que tem uma duração de uma formulação galênica com garantia de 24 horas. Além disso, é lipofílico, cardioseletivo. Então, e está na farmácia popular, está no SUS de forma gratuita. Então, eu acho que por essas colocações, eu acho que o atenolol fez uma performance muito ruim, era o que tinha na época na rede, e se criou a cultura dele, mas eu acho que hoje existem coisas melhores para ser usados. Eu queria ver a opinião se alguém discorda. Não, e lembrar também que em estudos de desfechos clínicos, toda vez que você compara atenolol com qualquer outro antihipertensivo, pode ser absolutamente qualquer outro. O atenolol perde disparado, né? A indústria descobriu o atenolol exatamente para isso, para servir como um saco de pancada. Então, toda vez que você quer lançar uma droga, se você quer provar que ela é melhor do que um tratamento efetivo, você busca o atenolol, né? E aí todos os estudos têm redução de desfecho. É Né? por Então, isso que ela que chamam de fez uma performance ruim em todos os ensaios clínicos randomizados, não randomizados. Ela fez uma performance bem ruim. E é isso aí. E eu tenho a impressão, Emerson, que esses resultados são em função que o atenolol não vai mexer no dano vascular. Porque, para mim, hipertensão não é milímetro de mercúrio aumentado. É que nem pneumonia, né? Você trata, tem lá lesão no parênquima pulmonar e vai estar febre. Você tem que baixar a febre, mas tem que tratar o parênquima pulmonar. Na hipertensão, a mesma coisa. Você tem o dano vascular. Não adianta só tratar a febre do dano vascular, que é o milímetro de mercúrio. Trata a febre, mas trata o dano vascular. O atenolol não, só baixa a febre. Não trata o dano vascular. Perfeita a colocação e a comparação é bastante fácil de compreender. Tem uma pergunta aqui. Qual a melhor estratégia para reduzir edema maleolar quando uso IECA ou BRA com bloqueador de canal de cálcio? Aumenta a dose de IECA ou BRA, reduzir bloqueador de canal de cálcio, fazer bloqueador de canal de cálcio à noite? Alguém quer responder isso aí? Posso aproveitar aqui, como está no tema, aí é assim, eu acho que, primeiro, a gente identificar, desde o começo, se esse paciente já não tinha edema. É muito comum a gente começar o tratamento numa época, dali a pouco a gente está numa época de verão, e esse paciente faz edema porque ele faria normalmente, e fica todo mundo impressionado. Claro, o bloqueador de cálcio vai intensificar isso. Eu acho que essa estratégia que ela colocou, que o colega colocou, é muito boa, proporcionalmente usar uma dose maior do IE-Cobrar em relação ao bloqueador de canal de cálcio. Eu lembro também, Lucélia, que a gente tem bloqueadores de canal de cálcio com menor incidência de edema, então aí nem sempre a gente vai estar disponível em combinação fixa, mas a gente pode tentar utilizar bloqueadores que tenham menos edema, como manidipino, levalodipino, por exemplo, e com isso a gente tem menos edema. A associação do diurético, muitas vezes, apesar de não mexer no mecanismo fisiopatológico, ela diminui um pouco o edema periférico também. E aí, dentro disso, se ficar impossível, intolerável, a gente vai ter que tirar o bloqueador de cálcio, porque esse paciente não tolerou. Eu lembro, tem também um colega colocou aqui nas perguntas sobre inibidor da SGLT2. Para quem tiver indicação de tomar, frequentemente ele também reduz edema intersticial, e isso inclui o edema periférico, que a gente pode ter no paciente hipertenso. É isso aí. A minha experiência... Uma dúvida frequente, né, de quem trabalha com hipertensão, e às vezes é um questionamento de nós mesmos, né, e na verdade seria, não vou dizer um sonho, mas um desejo que a gente tivesse formulações com uma menor posologia de antagonista de cálcio, vamos supor, com 2,5 de alodipina mais frequente. Isso é uma dúvida que sempre acontece, e, na verdade, a resposta é porque os estudos científicos não foram feitos com essa posologia, por isso que os laboratórios não têm essa apresentação. Então, se a gente tivesse mais apresentações dessas medicações que têm combinações fixas, duplas ou triplas, com 2,5 de alodipina, talvez
fosse o ideal para reduzir essa incidência de edema. Porém, a gente não tem esse número ainda documentado, então a Anvisa não libera e assim por diante. Eu Eu ia sinto falar muita exatamente. falta também. Eu ia falar isso, Renan. O que é que eu faço? Eu aumento ou o IECA ou o BRA e eu ponho 2,5 de amlodipina, geralmente à noite. Alguns resolvem, o edema diminui, aquela sensação de peso desconfortável e o medo de estar sofrendo do coração, porque o grande problema do edema é o medo de estar sofrendo do coração. A gente Exato. desconstrói Verdade. isso, né? Desconstrói isso. E assim, não acho que seja um problema. Quando eu faço isso, eu acho que na maioria das vezes a gente na desconstrução já fica, me incomoda menos, tá? Deixa eu ver mais aqui. Há o estudo Creole Trial sobre o assunto. Sim, mostra, aquele estudo que foi apresentado em 2019 na American Heart, mostrando que em negros, mas assim, foram negros diferentes, não foram negros brasileiros, então eles têm um fenotipo e um genotipo diferente, mostrando que o bloqueador de canal de cálcio é bem útil para eles, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o estudo Creole que não seja isso, que eu não tenha comentado? É muito interessante. Hipertensão refratária. A diretriz recomenda a pesquisa de hipertensão secundária. Alguém vai falar? Não, na realidade, quando você está fazendo o diagnóstico da hipertensão, você já faz parte, você não controlou com 3 drogas, você já vai procurar hipertensão secundária. Tá dentro da avaliação da hipertensão arterial, naqueles passos iniciais, como está na diretriz, já está você sempre excluir hipertensão secundária, né? E uma das que a gente mais encontra, porque a população está ficando obesa, é a apneia do sono, que muitas vezes não é buscada. Isso. E assim, às vezes a gente tem até um paciente com 2 medicações que não responde. Às vezes a gente tem certeza da adesão, que a grande causa é a não adesão, né? Tanto que eles, quando você trata eles, você quando você interna eles ou quando você efetivamente você resolve. E assim, a minha impressão é que quando você, né, eles começam a realmente ser tratados, fazer a medicação, essas coisas todas desaparecem. E assim, claro, coarctação de aorta em crianças ou jovens, uso de contraceptivos, que são as causas mais comuns em jovens, né? Mas o mais importante, né, Lucélia, é buscar que no diagnóstico da hipertensão você já busca a hipertensão secundária. Não vai esperar você fazer diagnóstico de hipertensão resistente para buscar uma hipertensão secundária. Faz parte do diagnóstico da hipertensão. Lucélia, só uma informação aqui, tive a honra de fazer parte do grupo que escreveu o capítulo de adesão na última diretriz, na 2020, e eu não estou me recordando do trabalho, mas tem um dado importante que eu posso até depois buscar e passar para quem quiser. 50% dos pacientes que não aderiram, eles não sabiam por que estavam tomando a medicação. Então, isso falta o quê? Esclarecimento, o paciente saber, por causa de uma parte desses pacientes, eles nem sabiam nem por que estavam na consulta médica. Então, por que ele vai tomar o medicamento? Né? Então, isso tem muito paciente que o Barbosa acabou de falar, que ele não está sabendo nem por que está tomando remédio. Não é nem pela questão de ser a hipertensão ser um mal silencioso, não ter sintomas, é porque ele não sabe por que ele vai tomar um remédio, nem por que foi a consulta. Está sem som. Está desligado o microfone, Lucélia. Ah, tá. Professor Emma está falando de uma medicação na sua explanação sobre fala dos colegas que eu não vi devido à falha da minha internet. Acho que era sobre hipocalemia. Doutor Emerson? Eu não cheguei a tecer nenhuma consideração sobre hipocalemia, não. Quem falou de hipocalemia foi o... Eu falei de diuréticos em noctúria, falei da hiperuricemia Isso. versus diuréticos, né? Falei da idapamida, que poderia ser uma opção, né? E porque os tiazídicos eles retêm um pouco mais de ácido úrico, mas a hipocalemia não cheguei a citar nada, não. Ok. A diferença de desfechos clínicos. A diferença nos desfechos clínicos, João Fernando. Desfechos clínicos, imagino em relação às diferentes classes, imagino que deva ser isso. Não há. Eu acho que não existe nenhuma classe que se sobreponha à outra.
Existem alguns indícios de algumas situações, mas nenhuma classe sobrepõe no sentido de mudar efetivamente desfechos clínicos. Quando a gente avalia alguns desfechos específicos, tem, né, aquelas diferenças, mas, no geral, no composto geral dos endpoints combinados, não, exceto o beta-bloqueador, né? Por isso que beta-bloqueador nas nossas diretrizes está lá em situações muito especiais. Não deve ser droga de primeira linha. Mas os demais não. Você tem bloqueador de canal de cálcio que reduz um pouco mais de AVC do que os demais. Bloqueador de canal de cálcio causa mais insuficiência cardíaca do que os outros. Mas, assim, a gente olhando desfecho, né, análise de subgrupo, alguns desfechos isolados. E outro detalhe, né, Everson, quando se fala em comparação cabeça a cabeça, é droga contra droga, ou seja, monoterapia. E hoje as diretrizes é iniciar com combinação. Então, a discussão morreu. Concordo, Eduardo, perfeito. Exatamente, exatamente. Uma coisa é quando cabeça a cabeça, outra coisa é quando você faz com combinação. Tratou comorbidade, tratou fator de risco, tratou cifra, acabou, né? Bom, O Al-Hatt estudou isso, né? Que era qual a melhor monoterapia inicial. Quando ele saiu, a pergunta já era outra, né? Qual a melhor combinação? exatamente, exatamente. Ficará gravado sim, estão perguntando muito. Ficará gravado e disponível, tá? Obrigado a quem disse que foi muito bom. Os beta e alfa bloqueadores são pouco utilizados no dia a dia. É mais comum ver os IECAs e BRAS, é verdade. Né? Os alfa bloqueadores para situações mais complexas, mais resistentes, feocromocitoma, hipertensão da gestação, situações mais... E o beta bloqueador tem os mais modernos e tem para quem quer substituir o atenolol, que está na rede. Boa, na velocidade de usar. Na necessidade de usar um vasodilatador direto, deve ser feito sempre com um beta-bloqueador? Nem sempre, né? Nem sempre. Só se tiver uma resposta taquicárdica reflexa, mas você pode entrar e não necessariamente ter que usar. Alguém quer colocar em relação a isso? Alguma coisa diferente? A ideia que a gente tem é que o uso do vasodilatador de ação direta pode produzir sim taquicardia reflexa e retenção hídrica também. Isso, Então, só de água. quando você Geralmente a gente dá diurético, né, Celso? Não dá vasodilatador direto sem diurético, né? Muito difícil. Eu nunca vi na prática. E se faz taquicardia reflexa, tem que usar beta-bloqueador. Isso. Eu só queria fazer um comentário sobre o beta-bloqueador, e se existe uma classe que tem diferença dos fármacos entre si, são os beta-bloqueadores. Na realidade, quando você vai tentar comparar qual melhoria que tem, tirou o captopril e tem um grupo sulfidril, os outros são tudo iguais, basicamente. Você pega os bloqueadores de receptor T1, puxa trabalho de um lado, puxa trabalho de outro, mas quando você pega beta-bloqueador, você tem, sim, diferenças muito grandes em termos de afinidade, hidrofinidade, cardioseletividade. A única diferença deles que desaparece totalmente é quando você usa altas doses. Quando você usa altas doses de beta-bloqueador, tudo vira propanolol, entendeu? E, na realidade, a gente tem, foi muito bem colocado aí, o Emerson colocou muito bem, porque o atenolol foi o que mais apanhou de todo mundo. Mas desses trabalhos que mostravam que o atenolol não servia, que não protegia contra acidente vascular cerebral, os trabalhos mostravam que quando você associava diurético, esse efeito de falta de proteção de AVC do beta-bloqueador desapareceu. Então, como o Eduardo, a utilização do beta-bloqueador associado ao diurético vai dar a mesma proteção dos outros, entendeu? O importante é reduzir pressão e, como ele falou, você tem que ter avaliação se você consegue proteger tecido, proteger vaso, proteger os órgãos e assim por diante. Muitas vezes, eu estava comentando, até o Renaud viu isso num evento há poucos dias atrás, junto. É muito difícil você falar o remédio protege mortalidade e hipertensão arterial, porque a hipertensão arterial é uma doença da vida toda, entende? E quando você vai fazer um estudo em 5 anos de segmento, vai dizer, olha, esse aqui protegeu. Protegeu o quê? Você sabe como se comporta um doente seu aos 20 anos, aos 30, 40, 50, 60 anos de hipertensão arterial? O comportamento é o mais variado possível. Períodos de melhor adesão, períodos de pior adesão, períodos de fatores externos iniciando a hipertensão, períodos de fatores internos,
comorbidades e tudo mais. Então, você tome muito cuidado quando a gente fala, eu uso um fármaco antihipertensivo porque eu protejo, eu diminuo mortalidade. A gente sempre acredita que está diminuindo mortalidade quando a gente diminui desfechos intermediários. Então, nós temos na nossa mente, se o nosso doente está com a pressão controlada e eu estou protegendo os órgãos-alvos, ele vai diminuir mortalidade. Mas trabalho que mostre um contra o outro, se meça, fica muito diferente. Então, os beta-bloqueadores são bem diferentes um do outro. Então, muitas vezes, quando você faz... É isso que é uma das coisas que eu me debato quando a gente está em diretriz, colocando a posicionamento. A beta-bloqueador não deve usar só se tiver comorbidade. Depende do beta-bloqueador, e depende da dose que vai ser utilizada. Quando eu vejo no meu consultório, o paciente vem estar tomando medicação, está tudo bem controlado, eu mantenho a medicação. Por que eu vou tirar? Entendeu? Gente, a gente está adiantado da hora, mas tem duas perguntas que eu acho que é importante. Em paciente gestante, existe outra medicação inócua além do alfa-metildopa? A alfa-metildopa é a medicação mais estudada, que não produziu uma formação fetal, etc. Mas existem outras, caso exista alguma contraindicação? Sim. E uma delas é logo a pergunta abaixo. A nifedipino tem seu espaço ainda? Provoca edema como a lodipina? Provoca muito menos, e para gestante, principalmente para crise hipertensiva da gestação, da pré-eclâmpsia, a medicação de escolha, além do labetalol, que nós não temos no nosso meio, tá? Eu acho que encerramos, o resto é só excelente, obrigado, muito obrigada a todos, e as outras perguntas a gente responderá depois, e muito obrigado, que a gente já está bem ultrapassado da hora. Obrigado a Renault, obrigado ao Emerson, Eduardo, Roberta, ao Celso, a SBC, ao Guilherme pelo apoio, e peço desculpas pela minha instabilidade involuntária da internet. Um abraço. Semana que vem, Dia Mundial da Hipertensão, hein? 26 de abril, já estamos com um monte de coisa na rua, as mídias sociais estão aí a todo vapor. Obrigada a todos, saúde, paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Até breve.